Olá, eu sou Fernando Carvalho. E eu, Tiago Silva. Tivemos a ideia de resgatar e perpetuar a história da arte mágica na Paraíba, que estava apagada da memória dos paraibanos. Esse documentário foi baseado no livro A História da Arte Mágica na Paraíba, que foi escrito agora em 2017 por nós dois, e tem como objetivo de funcionar como mais uma ferramenta que vai mostrar como aconteceu a história da mágica no estado da Paraíba por um ângulo diferente. Venha conosco nesta empolgante viagem no tempo e descobrir fatos curiosos que aconteceram em relação à arte mágica no estado da Paraíba. O nosso ponto de partida foi procurar os primeiros registros de uma apresentação de mágica na Paraíba. Para isso, fomos até uma das maiores bibliotecas do estado, a Biblioteca do Espaço Cultural. Fomos até o arquivo dessa biblioteca. Porém, lá, nós soubemos que depois da reforma que houve no Espaço Cultural, apenas foram arquivados os jornais publicados a partir do ano de 1930 em diante. E nós queríamos ir muito mais além. Queríamos as publicações do século XIX. O registro de atividades mágicas aqui no Brasil durante o século XVIII foi muito precário devido ao fato que o Brasil ainda era colônia portuguesa e existia um decreto que proibia a circulação de impressos e como também a edição de jornais e revistas aqui no país. Então, a partir do início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil e com posterior independência também, foi que foi legalizado e liberado a circulação e registro, né, de impressos, jornais, panfletos aqui no país. Aí, a partir daí, no início, um pouco mais, quase na metade do século XIX, foi que houve uma intensa atividade desses impressos e que podemos, a partir daí, encontrar registros, né, da atividade mágica aqui no país. Na Biblioteca do Espaço Cultural, foi nos dado a sugestão de procurarmos o arquivo do jornal A União. Entrando em contato por telefone, fomos informados que lá também estão arquivados jornais que foram publicados a partir do ano de 1930. E foi quando eles nos passaram uma informação preciosa. Disseram que poderíamos encontrar jornais desse período no arquivo digital da Biblioteca Nacional. Imediatamente iniciamos a nossa pesquisa no site sugerido e lá encontramos o que estávamos procurando: o registro mais antigo de uma apresentação de mágicas em terras paraibanas. Foi encontrado no jornal O Publicador, de terça-feira, dia 11 de julho de 1865, período em que o Brasil era império e era governado por Dom Pedro II, e no sul do país estava acontecendo a sangrenta Guerra do Paraguai. Este jornal, já extinto aqui na Paraíba, pertencia na época ao senhor José Rodrigues da Costa e era publicado diariamente. Um jornal de apenas 4 páginas e na sua segunda página, na área de noticiários, trazia uma curta reportagem que detalhava um pouco da apresentação realizada em um salão da Assembleia Legislativa da capital. A reportagem fazia menção a uma apresentação que foi realizada há 3 dias naquela Assembleia pelo prestidigitador Sr. Linsky, no sábado, dia 8 de julho de 1865. Dentre os números do repertório do Sr. Linsky apresentado naquela ocasião, os que chamaram mais a atenção da plateia foi a produção de um jarro com flores, de um lenço que ele mostrava o tempo todo vazio, e o outro foi a produção de um aquário com 3 peixes enormes. Apesar de fazer mais de 150 anos,
nós percebemos que os mágicos daquela época, as mágicas que eram utilizadas, foram aperfeiçoadas atualmente. Praticamente são as mesmas, têm o mesmo fundamento, o mesmo princípio, porém mais atualizado. Como, por exemplo, essa mágica que foi descrita aí na reportagem do Sr. Linsky, no ano de 1865, no qual ele mostra um lenço vazio e de dentro dele ele tira um jarro com flores. E mágicos da atualidade também executam esse número, porém mais aperfeiçoado, diferente, com um tom diferente, luzes, brilho, porém com o mesmo princípio. Um fato que esse jornal destaca sobre a apresentação do Sr. Linsky, logo após a apresentação do Sr. Linsky, o fato de dois rapazes ficaram comentando sobre a sua apresentação. Aí um indaga para o outro, de onde ele tirou aquele jarro com flores? O outro tentando explicar, mas sem argumentos, limita-se apenas a dizer, é o diabo. Um fato interessante na reportagem também é sobre esse comentário, né, desses dois rapazes a respeito da apresentação do Sr. Linsky, que mostra a ignorância do povo daquela época, né? E o que era de se esperar também, porque hoje em dia, atualmente, numa época pós-misterêmica, né, digamos assim, ainda tem gente que acredita que mágica é algo sobrenatural, é algo diabólico, digamos assim. Porém, naquela época, seria comum um comentário desse, devido eles estarem vivendo ali um período pós-Inquisição, né? Que a Inquisição da Igreja Católica, a perseguição que os mágicos sofriam durante a Inquisição, ela veio acabar no início do século XIX. E ali a gente vê, já são meados do século XIX. Então, eles ainda têm aquilo arraigado na sua cultura, né, em relação a isso. E é algo que os mágicos, eles gostavam disso, né? Eles gostavam de ser vistos como pessoas que faziam efeitos sobrenaturais, paranormais. Não é à toa que nos cartazes de mágicos daquela época a gente via que eles gostavam de colocar figuras de diabinhos e tal, os acompanhando no palco. Era comum ver isso em cartazes de mágicos daquela época. Encontramos também registro de mais de 2 mágicos que se apresentaram na Paraíba no ano de 1868. Foram os prestidigitadores, Sr. Júlio Santos Pereira e o Sr. Holanda Cavalcante, ambos brasileiros. No jornal O Eleitor, de 24 de março de 1881, encontramos o registro da apresentação do Sr. Victório Cadiano, em João Pessoa. Em 1888, esteve na Paraíba o Sr. Acton. O único registro do Sr. Acton foi encontrado no Jornal da Paraíba, de 10 de novembro de 1888, um pequeno anúncio de sua partida de terras paraibanas. Já no final do século XIX, no ano de 1895, esteve na Paraíba um mágico que ele foi importante tanto para a cultura mágica como para o cinema. Henrique Moya, o espanhol que em sua turnê pela América Latina trouxe para o Brasil o cinematógrafo Edison, que seria um precursor do projetor cinematográfico. Então, o Dr. Henrique Moya, ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do cinema aqui no Brasil. Em 19 de abril de 1895, chega à Paraíba do Norte, atual João Pessoa, o mágico espanhol Henrique Moya. Ele estava em turnê pela América do Sul e focou mais suas apresentações na Argentina e no Brasil. Dr. Moya, como era conhecido, fez sua primeira apresentação no domingo, dia 27 de abril, no Clube Astreia, cuja sede à época localizava-se na rua Duque de Caxias, número 74, de frente à Praça Rio Branco. Moya apresentou-se também no Teatro Santa Rosa nos dias 12, 19 e 23 de maio. Nessa sua apresentação no Teatro Santa Rosa, o Dr. Moya inicia
apresentando o número da Sala Encantada, onde ele conquistou a plateia com esse número. Em seguida fez vários números com cartas, onde o que mais se destacou foi a desaparição de uma carta das mãos de um espectador e a sua respectiva aparição no bolso. Em seguida entra no palco Madame Moya, que era a sua esposa, onde apresentou o número do Chapéu Inesgotável, de onde fez surgir lenços, flores, fitas de papel. Entregava, depois da sua aparição, entregava ao Dr. Moya, e daí ele tirava um pato e um coelho vivos. Também encontramos registro de uma apresentação feita para os sócios e familiares de um clube da época chamado Clube Juventude. No dia 12 de junho, Dr. Moya deixou a cidade para dar prosseguimento à sua turnê. Em 30 de janeiro de 1897, Henrique Moya apresentou para o público do Rio de Janeiro pela primeira vez o cinematógrafo Edison, que era uma espécie de precursor do projetor de imagens que deu origem ao cinema. Durante 2 anos seguidos, Henrique Moya apresentou esse aparelho com grande sucesso com o público do Rio de Janeiro, onde durante esse período ele conseguiu reunir 52 mil espectadores. Henrique Moya morreu em Guaratinguetá, São Paulo, no ano de 1900. Como podemos ver, o século XIX foi um período de desenvolvimento da arte mágica aqui no estado da Paraíba. Nós não encontramos registros de mágicos paraibanos atuando aqui naquela época. Porém, os mágicos que aqui estiveram foram de grande importância, pois serviram para motivar e inspirar os mágicos do século seguinte, que é aí onde encontraremos registros de mágicos paraibanos que atuaram não só aqui no estado da Paraíba, como também em todo o Brasil. Estes foram os registros do século XIX relacionados à mágica no estado da Paraíba, encontrados na nossa pesquisa. No século XX, fatos chocantes e surpreendentes irão acontecer.